Da dor fez ponte, decidiu seguir. Exemplo vivo de fé e superação, provando ao mundo, transformação é missão. Se a história dela pode mudar, a sua também pode florescer. Boa noite, né? Vai começar o podcast Pode Falar. E hoje eu tenho a honra de estar investido, viu, gente? É investido, porque ao invés dela estar aqui entrevistando, hoje eu que vou estar entrevistando você, né, Laodiceia Dourado. A honra é minha, Alexandra, meu Deus. Gente, às vezes a gente fala como é fácil estar ali do outro lado, né, entrevistando, mas contar a sua história realmente não é fácil. Mas hoje eu estou com meu coração aberto. Então nós vamos começar, porque quando você começou esse projeto do podcast, muitas me perguntaram, que admira você, que te conhece um pouco da sua história, mas não sabe a sua trajetória toda, né? E eu falei, gente, tá aí, eu vou entrevistar a nossa amiga. Eu quero que você conte um pouquinho hoje da sua trajetória. Quem é a Laodiceia? Então, Alessandra, meu Deus, aquele dia você brincou comigo, né? Falou, eu vou te entrevistar, não foi? Foi. E aí aconteceu, e tão rápido, tão breve, eu nem esperava, né? Isso, mas é uma alegria, gente, estar aqui sendo entrevistada por Alexandra, uma mulher empoderada, uma mulher cheia de conhecimentos, que eu falo que eu sou fã, me tornei fã dela, da força, da coragem, dessa mulher que ela ajuda a transformar mulheres, vidas, e uma empreendedora, e que tem aí uma profissão linda, fantástica, e isso encanta a gente. E para mim é uma honra, viu? Estar conversando com você. Eu falo que aqui é mais um bate-papo, né, Alexandra? Nós estamos aqui com uma mesa aqui com um queijo maravilhoso, pão de queijo, aí uma pamonha. Né? É goiano, ó, gente. Goiano. Oh. Então, assim, uma maravilha. E num espaço aberto aqui, né, na minha chácara, nesse espaço aqui maravilhoso. Você quer uma planta maravilhosa, a Jade. E é um bate-papo. Nós estamos aqui. É lindo, gente. O espaço dela é muito lindo. Além de contar a história num ambiente, né, eu me sinto em casa. Então, é uma honra, é uma alegria e poder compartilhar com todos vocês, né, um pouco da minha trajetória. E a gente fala que a vida da gente são desafios e, às vezes, até para contar é um pouco difícil, mas... quando eu cheguei no Pedregal, eu cheguei aqui, Alexandre, em 95. Em fevereiro de 95, nunca me esqueci. Eu era de uma cidade do interior da Bahia, né? Sou baiana, e toda a minha família é baiana. E aí nós viemos para cá. Quando nós viemos, ainda estava no processo de emancipação, né, do município. Era mais mato aqui, não era? Essa região aqui embaixo era só chácaras mesmo, ali até a Parada 15, né, tinha casas. De lá para baixo da Parada 15 era só chácaras, só mato mesmo. E foi crescendo e está crescendo, né, o Pedregal. Mas fiz parte dessa história, estudei no CAIC. Nossa, tem gente que não sabe disso. Estudei no CAIC. Lá no colégio. Tenho professores até hoje, inclusive no meio político, né? Teve comigo, foi o Narciso, o professor Narciso foi meu professor. Nem imaginava. A Salmícia foi minha professora. Pelo seu conhecimento hoje, conversando com você, eu imaginei que você tivesse estudado numa escola particular e lá para Brasília. Eu sempre estudei em escola pública. E depois que eu terminei o ensino fundamental aqui no CAIC, eu me formei, fiz a formatura, eu tenho um registro, tenho fotos desse momento aqui no CAIC. Alessandra, eu subia da Parada 14, eu morava na Parada 14 do Pedregal, e eu subia a pé pro CAIC, ia e voltava. E nós tínhamos as amigas que iam, então a gente ia na turma, né? No início eu ia de ônibus, mas era mais difícil o ônibus, né? Só tinha um transporte e às vezes tinha mais dificuldade para poder ir. Então, como nós encontramos mais outras amigas que moravam também, né, na 14, nós subíamos a pé. Íamos e descíamos e voltávamos a pé. Então,
Era muito bom. Foram momentos que marcam, né, a vida da gente. E foi bacana. E aí depois eu fui Você fazer era bem técnico nova, em né, contabilidade. nessa época, né? Novinha, né? Eu vou falar, você tá doido pra saber a minha idade, né? Não, não tem vou problema. perguntar. Não Eu vou. cheguei Você só aqui aos fala- 14 anos. Tinha Aí, 14 tá vendo, anos. gente? É Eu bem ia fazer novinha. 15 anos. E depois eu fui fazer técnico em contabilidade no CG do Gama, que muita gente aqui estudava, né? Como era técnico, aqui não tinha. Então, nós tínhamos que ir para Brasília. Então, eu estudava, fazia técnico em contabilidade e consegui um estágio. Assim que, né, comecei, o segundo ano, eu comecei um estágio na 515 Norte, no Banco do Brasil. Então, eu recordo, Alexandre, que quando eu cheguei aqui, uma menina do interior, né, simples, de família humilde, e aí eu cheguei, a gente chega com muita esperança, né, com muita vontade, Novidade, né? Porque é novidade, com muita né? Na vontade realidade, é tudo de novo. conquistar aquilo, né, do seu desejo, do que você quer, do que você, né, almeja. E eu falei, olha, eu estou tentando um estágio no Banco do Brasil. E teve uma pessoa que falou bem assim, mas você está pensando muito alto, não? No Banco do Brasil, posso arrumar uma faxina para você, arrumar uma diária para você. Eu não vou citar nomes para não é legal. E aí eu falei, não, eu quero um estágio no Banco do Brasil e eu vou conseguir. Alexandre, Você incrível. sempre foi determinada, Sempre. né? E você acredita? Sempre fui determinada. Eu, quando criança, a minha mãe, os meus pais abriram conta pra gente no Banco do Brasil. Então, eu sempre fui apaixonada pelo Banco do Brasil. Porque nós íamos, né, pro banco, né, saía da cidade, do interior ia lá para a cidade, não ia pro banco, para a agência. E todos nós tínhamos uma continha lá, uma conta poupança, né, e nós tínhamos, cada um tinha sua conta. E aí eu falava, de criança, eu falava, um dia eu ainda trabalho no Banco do Brasil. Olha que Era um incrível. desejo do seu coração. E aquilo cresceu. Em mim cresceu, de criança, né? Eu vendo, eu admirava, eu achava bonito, né? Aqueles profissionais ali trabalhando. Aí um dia eu trabalho no Banco do Brasil. E eu falava isso quando criança dentro do Banco do Brasil. E quando eu cheguei aqui, Deus me deu a oportunidade de trabalhar no Banco do Brasil. E eu falava com minha mãe, mãe, quando eu vou começar a trabalhar com 18 anos. Assim que eu completar 18 anos, eu vou começar a trabalhar. Alessandra, com 18 anos e 3 meses, Você foi trabalhar no banco. eu fui trabalhar no banco e com 3 meses depois eu estava com minha carteira registrada. Meu Deus. E a minha carteira foi registrada como supervisora. Eu supervisionava uma bancada de 53 pessoas, de homens. Tinha, eu creio, 2 mulheres só nessa bancada. Novinha e já liderando. Novinha, liderando. E aí eu às vezes, eu nem acreditava que eu estava naquela posição. Quando eu via aqueles senhores me pedir para ir ao banheiro, né? Chamava de chefe. Chefe, vou ao banheiro, um minutinho aí que eu tô indo ao banheiro. Deixava lá e ia. Nós trabalhávamos no SAL, que na época, quando o Banco do Brasil lançou, que é o Sistema de Atendimento Profissional. Você chegava na agência, coloca no envelope os boletos, Porque coloca o naquela época dinheiro. usava muito envelope, né? Era. E as agências não processavam. Tinha uma agência única, que era a agência que recebia de todas as agências os envelopes, que era na 515 Norte, Banco do Brasil lá. E nós entrávamos de 16 e só saíamos depois que terminava de conferência de todos os envelopes de todas as agências. Então, às vezes eu pegava o Corujão, o último ônibus, Alexandre, para chegar Pra aqui. vir embora. Para vir embora. O último ônibus. E naquela época não tinha telefone, não tinha celular. A comunicação que nós tínhamos era telefone fixo dentro de casa, Os residencial. orelhão, né? É, um orelhão. Orelhão. E nós compramos um telefone fixo, que era caro naquela época, você comprar um telefone. Nós, né, tivemos essa necessidade de comprar, né? Nós compramos a linha, né? E colocamos lá dentro de casa justamente para a gente ter essa comunicação, mas antes não tinha. Então, como não tínhamos comunicação, o que acontecia? Quando dava mais ou menos meia-noite e meia, 1h da manhã, a minha mãe, meu pai, os meus pais iam para a parada de ônibus, parada 14, Pra te esperar. para me esperar. Como não tinha como comunicar, que hora que eu ia chegar, eles tinham noção que sempre era o ônibus do Corujão. O Corujão era esse horário, 2h da manhã, o último, né, que chegava. Nossa, chegava Então, muito tarde. chegava madrugada. E no outro dia, 6 da manhã, Você tava lá de novo. 6h20, eu tinha que sair, porque eu ia pro CG, olha só, eu estudava no CG, lá no Gama, e saía meio-dia da escola. Eu ficava do período
que eu saía da escola até 3 horas da tarde, lá na biblioteca estudando, para pegar um ônibus na rodoviária do Gama e ir para 515 Norte e voltar no Corujão para casa. Tinha muitas pessoas que chegavam para mim e falavam: Odisseia, esse emprego não é de Deus, não. Você chegar essa hora em casa. E aí eu falava: não, essa foi a porta que Deus abriu para mim e eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou segurar. Eu vou conseguir. E aí sim foi. Eu tenho uma gratidão eterna para os meus pais. Meu pai já Deus levou, não está mais entre nós, mas a minha mãe é minha referência, essa mulher de força, de garra, de guerra. Em momentos assim, Alexandre, difícil que ela falava para mim, eu recordo como hoje. Eu levantava madrugada, né, para me arrumar e organizar. E aí ela falava assim: filha, acorda, você vai dar conta. Você vai conseguir. Ela era Aí sua eu falava maior assim: incentivadora. mãe, eu tô tão cansada. Ai, meu Deus, eu tô tão cansada. Mãe, filha, você vai conseguir. Levanta, mais um dia. Sempre motivada, sabe? Sempre me motivava, sempre me dava força, sempre, até hoje. E aquilo me dava força. Eu falei: tá bom, mãe, eu vou. E ela me acompanhava até a parada. Porque era muito cansativo. Você Muito levantava cansativo. cedo, né? Tinha que ir para a escola. Aí de lá você esperava, estudava na biblioteca, às vezes nem almoçava, ou às Não. vezes nem comia alguma Às vezes eu coisa comprava uma pra ir marmita, pra lá comprava pra um pra lanche. trabalhar É. no banco. Depois só chegava 2 horas da manhã. Era muito cansativo. Uma pessoa da sua idade, que eu falo assim, novinha, Não é para todo realmente, mundo, não é? Que quer E realmente hoje em dia, vencer. essas É. meninas que a gente vê aí, elas têm 20 anos, 20, 25 até 25 anos, não quer levantar cedo, né? Não quer. Então, eu nunca tive, assim, esse problema. Acordar cedo, minha mãe ensinou a gente a estudar. Nós acordávamos 4, 5 horas da manhã, acordava para fazer prova. Na semana de prova, nós acordávamos, tinha que levantar cedo, acordar à madrugada para estudar. Ela acordava todo mundo, eu e meus 2 irmãos, pra gente estudar. Então, a gente tinha esse costume já. Então, Já não é dificuldade de... Para você não era, de né? acordar cedo e tudo mais. De Mas é cansativo, É puxado. cansativo. A Você era distância é muito muito nova. grande. Né, Era muito nova, para né? 515 Norte, pegava 2 ônibus, pegava para a rodoviária do Plano, da rodoviária do Plano para lá, quando era daqui. Depois Quando eu pegava no voltava. Gama, do Gama tinha direto para 515 Norte, mas rodava ali o setor sul, o setor norte, o que setor que fosse, tinha que rodar tudo para pegar a estrada para ir para 515 Norte. Então era muito tempo dentro dos ônibus, muito tempo. Cansativo. Se for contar a história dentro dos ônibus que eu já passei, a gente tem muita história e é só momento de sorrir. E aí começou a minha trajetória, foi assim. Mas tive uma experiência grande no mercado de trabalho profissional em Brasília. Comecei no Banco do Brasil, fui para o Banco Real, eu trabalhei depois do Banco Real, a empresa ganhou uma licitação na Caixa Econômica, fui convidada para continuar como supervisora, eu supervisionava 23 agências, da Herete Brasília, era 23 agências, tinha agência que era em Minas Gerais, agência aqui no entorno, tinha agência em Brasília, e eu supervisionava essas agências, passava em todos esses funcionários. Então, Alexandre, desde criança, Deus tinha esse chamado de liderança, desde criança. Então, na minha infância, eu cresci na igreja, sou cristã, e quando meu pai dirigia a igreja, meu pai e minha mãe, nós, a família, dirigíamos uma igreja, de criança, eu já liderava crianças. Aos 9 anos de idade, eu liderava 53 crianças dentro da igreja. Já tinha um espírito de liderança. de comandar. Então, é um chamado mesmo de líder. Criança, lá no fundo, no quintal de casa, cada pé de árvore era uma sala de aula. E as salas de aula, eu era diretora, olha só, eu tinha as professoras, eu tinha um sino, eu tinha uns quadros, tinha giz, tinha tudo. Minha mãe que fazia o lanche, ela que preparava o lanche da escola, das crianças, ela fazia o bolo, fazia o suco, a jarrona de suco. Você vê, minha mãe sempre me apoiou em tudo, ela sempre me apoiou. Ela nunca questionou, mas fazia, sempre estava ali presente. E aí eu pegava aqueles meninos tudo da rua, sabe? E aí entrava para dar aula. Entrava aquele mundaréu de menino dentro de casa, entrava. Aí ia lá pro quintal, cada pé de árvore era uma sala de aula, e eu era professora, e eu era diretora. Eu colocava meu cabelo de lado, achava super chique, né? Colocava um salto, vestia a roupa chique de ir pra igreja, né? A roupa bonita. E aí eu era diretora, passava na sala de aula para coordenar, para liderar e saber. Então, espírito de liderança desde a infância. Então, chamado
eu tenho como chamado, e eu não tenho não só como chamado, como uma missão, né, de liderar, e eu sempre carrego isso e transmito sempre para outras mulheres, que é a questão da voz feminina, da participação, da importância da nossa voz. Nós temos que nos posicionar, temos que falar, tem que usar a nossa voz para transformar outras vidas, que eu sei que nesse podcast, cada história que vem, né, de impacto a uma pessoa. Hoje eu estava num evento, por exemplo, Alexandre, um evento maravilhoso que é da Virada Feminina. Elas têm um livro, né, virando páginas, que conta a história de cada mulher. Cada mulher tem uma história incrível. Cada um de nós temos histórias, né? Então, a minha trajetória foi assim. E aí foi seguindo, trabalhei na Procuradoria-Geral da República, trabalhei na Superintendência da Polícia Federal, foram várias experiências, trabalhei no Senado Federal, depois fui trabalhar na Câmara Federal. Da Câmara Federal eu recebi a proposta para vir vereadora, já mexia com política desde quando eu cheguei aqui em 95, eu já comecei a liderar na política, e aí saí candidata, né, a vereadora, e depois, né, não vou mexer com isso mais não, quem não é comigo, e geralmente a gente fala isso, que é muito difícil, a gente sabe, a política para a mulher não é fácil. E aí, pensa que não sei, no pleito seguinte, começou a política, Laodiceia de novo, e aí eu tô lá fazendo campanha, ganhei a eleição, e aí eu falei, não, agora tá bom, só um mandato, tá bom, já experimentei, não, de novo, Laodiceia de novo, então foi indo Então, e tô você na ganhou política até hoje. 2 vezes? 2 vezes. 2 vezes. Disputei vereadora, mais né? vezes, fui vereadora 2 mandatos, foi uma 2 experiência mandatos. incrível, né? Eu jamais deixo de falar a minha história, porque eu falo que é crescimento, né? Fortalecimento para a gente, porque foi do que eu passei, da experiência hoje, do meu amadurecimento, de tudo que a gente que eu vive sou é hoje, experiência para outros. é base né? de É desafios uma que eu base. passei na minha Isso aí. trajetória. Hoje você é formada, né, Laodiceia? Sou. Além de você ter essa grande bagagem aí, de ter esse conhecimento que você tem, você hoje também é formada, né? Sou, e isso posicionei lá atrás. Quando eu estudava, Alexandra, eu estudava em voz alta. Eu estudava em voz alta e eu queria ser jornalista. Olha só, eu queria ser repórter. E eu estudava em voz alta para eu ouvir minha voz e eu imitava a jornalista dos jornais, né? Geralmente Jornal Nacional, que é o que mais a gente assiste, né? E ali eu falava em voz alta e estudava igual uma repórter, tipo, né? Você tentava te falando. ouvir, Isso. aquilo já estava dentro de você, você Dentro queria de ser mim. aquilo. Eu queria. Então, quando eu tive a primeira oportunidade, eu fiquei pensando, gente, o que eu vou fazer? Eu estou na área de contabilidade, estou trabalhando em bancos, né? Estou trabalhando em política. Não, mas eu quero jornalismo. Eu quero fazer jornalismo, eu vou estudar jornalismo. E aí eu fiz o jornalismo na Unieuro, tive a oportunidade de fazer e me formei, mas sempre na política, sempre na política. Mas como agente política, eu não pude exercitar a minha profissão, que é muito mais difícil. Por exemplo, a imprensa, as mídias, elas não contratam político. Agora já está mais flexível, mas antes não contratava. É tanto que eu tive uma entrevista na Band e todos os meus colegas conseguiram vaga na Band. Eu não consegui. Por que eu não consegui? Porque eu era vereadora na época. Então, aí eles me perguntaram. E não podia, Não né? podia. Eles Não me podia. perguntaram, Laodiceia, se você tem entendi. alguém para entrevistar lá na sua cidade, e é o seu prefeito, por exemplo, e for algo, né, que não é polêmico, e você for entrevistar, como é que vai ser essa reação? Então, a gente não consegue contratar. E ali eu fiquei, né, com aquilo guardado dentro de mim. Mas em 96, 97, eu comecei o projeto do jornal impresso. Eu queria meu jornal. Eu tinha isso dentro de mim. E eu sempre fui assim, sabe, Alexandre? Quando eu quero algo, eu foco, né? eu corro Você atrás foca, até acontecer. Independente que aconteça 20 anos depois, como aconteceu o meu jornal agora, mas eu consegui. Tá ali, realizei. Então, tem uma pessoa que veio, me ajudou, e aí a gente começou, o nome do meu jornal na época era Visão de Águia. A gente fez a boneca, tem o crachá, até hoje tem o crachá, eu tenho tudo, tem o primeiro jornal, e ficou ali aquele projeto guardado, engavetado. E hoje eu falo que eu não tirei do papel, eu coloquei no papel. Então, nós temos hoje o jornal já indo para a 5ª edição, o jornal impresso, nós temos o portal online, e isso é mais um desafio que eu enfrentei
de lá para cá e nunca deixei de acreditar em mim, acreditar no meu potencial, acreditar nos meus sonhos, acreditar naquilo que a gente quer, tem desejo. E eu falo que todos que têm sonhos, ele é capaz de realizar. E esse projeto seu é muito bonito, porque a gente sabe que através do jornalismo, do que você faz, porque eu vejo desde quando eu te conheci, Laodiceia, você tem assim abrido amplamente a tua vida, o que você oferece, o jornal que você deu para a gente, para nós mulheres empreendedoras. Depois foi o seu podcast, que é outra coisa que você começou, deixou lá quieto, mas depois você agora veio com tudo, né? Que esse podcast pode falar. Nós, todas as meninas lá do grupo, estão todas ansiosíssimas para cada uma ser entrevistada, para contar a sua certeza. história, para falar. A gente tem até uma lá dentro agora que conseguiu empreender com o Sebrae deu uma alavancada nela, uma história assim incrível de vida, né? Maravilha. Que ela tem uma sorveteria, ela vende açaí, sorvete, Três Marias, né? Que bacana. O empreendedorismo dela, né? Eu acho que é Sei. esse nome mesmo. Eu vou confirmar lá direitinho, depois eu te falo. E aí ela tá lá dentro, aí ela contando, quando eu falei para ela que você ofereceu, patrocinou as mulheres empreendedoras, elas ficaram muito felizes. Então, assim, eu vejo quanto você ajuda as mulheres e você inspira outras mulheres. Porque eu mesmo sou sua fã, viu? Que isso, Alessandra, Eu imagina. falo assim, meu Deus, como ela consegue fazer e ser esse tanto de coisa que você é, né? Ser jornalista, é cuidar do podcast, é ser dona de casa, é ser mãe, e você é companheira das mulheres. Você vê que agora você já estava num outro evento, já está Outro pegando outro projeto aí para recebi ajudar, o convite para ser a que as pessoas presidente querem que você ajuda, do Virada porque Feminina no estado de sabe o seu Goiás. potencial, sabe da qualidade, sabe que tudo que você faz, você tem seriedade no que faz. Você faz com amor, você consegue transmitir isso para a gente, e isso é muito importante. Eu mesma sou muito grata por ter você junto com a gente nesse projeto, né, das mulheres empreendedoras, e agora com o podcast. Eu sei que hoje você está daí, né? Está daí. Alexandra, essa sua calafrio tá fala aí, nos fortalece, porque é bom mas a é para gente ouvir contar, isso. porque a gente precisava ouvir. É. Quem é você, né? Quem é a Laodiceia, né? De onde ela veio? Por que você tem essa força? Porque a maioria das mulheres, Laodiceia, elas são aquilo que elas começaram a construir. A trajetória de vida delas faz elas se tornar mais forte e conseguir alcançar o que elas querem. Você nunca desistiu. Você vê que Nunca. desde nova você tinha um objetivo. Então, a sua história vai servir para muitas mulheres que estão aí assistindo esse podcast, que elas também podem, elas também alcançam. Com certeza. Você veio de onde? De um lugar, você veio de um lugar que você imaginava que você jamais ia estar onde você está hoje. E nós queremos saber mais um pouquinho. A Laodiceia hoje é o quê? A O que ela Laodiceia, faz? como você falou, faz de tudo um pouco. Eu sou muito curiosa. Eu já sei que você faz essas canecas aqui, gente. Essas Faço. canecas foi ela que fez. Eu que fiz. Ó. Ela é muito Eu fiz a prendada. arte, gente. Ó, a arte. E faço caneca. Inclusive, tô com kit, tá? De caneca do Dia das Mães. Já vem acompanhado com a música especial, personalizada. Personalizada para dar para o Dia das Mães, né? Então, Isso. gente, olha aí, ó, um presente. É maravilhoso. Meu Deus do céu, eu vou ganhar um. Eu ó. vou colocar Já lá. Tá a dica aí, Eu ó. vou colocar ó. lá no Instagram, Você sabe que eu sou @sopersonalizado, com apaixonada 2 por O. caneca, né? Ah, maravilha. Tem que fazer uma sua, com a sua foto ou com o nome da empresa, seu empreendedor, no seu... Tá aí, ó. É um presentão, né, pro Dia das Mães aí, lindo. né? Porque é Uma algo que você caneca toma dessa todo dia, você aqui. pega para tomar um chá, tomar um café. Ó, a gente aqui, né? Tomando café. E o pessoal dos bastidores, né? Tudo lá, né? Toma, pode comer, gente. Fica à vontade, que nós estamos aqui Fica comendo mesmo aqui, ó. pamonha. Os meninos. Eita, é mesmo, né? Eita, Pode deixar eles comerem. pode deixar, aí, às vezes pode ficar à vontade. Mas faço caneca. Recentemente, tem uma máquina de fazer sandálias havaiana Também? também.
Essa máquina está aqui em Você casa. faz também sabonete, né? Faço Eu já sei que sabonete, você faz aqueles vela, não sabonete. é? Faço a vela aromatizada. Que é nossa, que eu É, acho muito bonito é. também, é uma Sabonete é coisa. tanta descoberta, o sabonete é maravilhoso. Então, o Que é que sabonete, você não sabe fazer? eu acho que é isso, a mulher é assim, eu acho que é a coisa assim da gente ter a curiosidade, você ir lá buscar e fazer. Só Mas assim. hoje, o que a Laodiceia gosta de fazer? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de comunicar, eu sou comunicadora. Isso acho que é desde a minha infância, é Porque nato, não você tem como tirar. você é prendada, mas Eu gosto de comunicar, gosto de estar com as pessoas, gosto de falar, gosto de me expressar. Eu recordo de quando criança eu ia para a igreja, e o dia que meu pai não dava oportunidade, eu chegava em casa emburrada. você não me deu a oportunidade. Não me deu oportunidade para eu falar na igreja. Meu Então eu tinha que Deus. ter a oportunidade. Tinha que Todos os falar. cultos eu tinha que pegar o microfone, eu tinha que cantar, eu tinha que falar, fazer alguma coisa. E Deus despertou em mim o dom da palavra. Então, além de tudo, eu também sou ministra da palavra. Então, assim, eu amo comunicação. É tudo que tem um pouco de comunicação, me chamou, eu estou dentro, estou ali. Então, eu acho, Alexandre, que a gente tem que fazer o que gosta. Então, tudo isso aqui de portas abertas para poder somar, para contribuir com as mulheres. Eu acho que cada uma de nós pode contribuir de alguma forma. Com Tudo que certeza. você tem, que você faz, e que Deus te deu oportunidade, você pode compartilhar com outra mulher, você pode levantar outra mulher. É isso que nós precisamos. É embasar tudo isso na sororidade entre as mulheres. É uma apoiar a outra, uma levantar a outra. Esse é o objetivo, que é o objetivo do grupo de empreendedoras, mulheres empreendedoras, que muito me impactou. Por quê? Porque quando criei o podcast, a gente tinha esse projeto já de fazer, dar visibilidade às As mulheres, mulheres, dar né? voz às Dar voz mulheres. às mulheres. Então, quando você chegou, uniu uma coisa à outra. E foi muito impactante para mim, porque abri o podcast, mas depois tive que parar por um tempo, por questões de saúde, né, do meu irmão. E aí eu deixei ele parado. E quando eu entrei no quarto para poder desmanchar, que eu ia desmontar tudo, Deus falou comigo: não feche, Foi não quando eu te encerra. conheci, você me E falou aí foi isso. quando a Alexandra chegou na minha vida. Então, eu falo que Deus, ele não é coincidência, né? Deus une propósitos, Não une não pessoas, une né? Eu também pessoas, falo isso. une propósitos. Então, esse é um propósito que se uniu nesse grande projeto de mulheres empreendedoras. E é de coração aberto que eu estou aqui. Hoje nós estamos fazendo num ambiente diferente. Quem sabe no próximo vamos fazer em outro. E vamos sim, vamos fazer dentro do podcast, vamos fazer fora. E Deus for nos dando a oportunidade, nós vamos fazendo, realizando. Mas, assim, eu estou com o coração aqui hoje emocionado de poder compartilhar um pouco da minha trajetória. Minha trajetória aí tem muita coisa para se falar e nós tínhamos que fazer uns 2, 3 podcasts aqui, mas Se um preocupe pouco. não, ó. Ela vai contar um pouquinho hoje, depois a gente vai fazer outro com ela, para ela Vamos. contar mais um pouco da trajetória, porque a gente sabe que é grande, né? E você, eu falo assim que você é única, porque meu Deus do céu, que tanto talento é esse? Tendo que falar disso aí, é de onde você tira tempo, mas eu falo que o tempo hoje a gente faz. Realmente a minha vida é corrida, eu não consigo ficar parada. É algo de mim, eu não consigo. O que é sentar, descansar no sofá? Não. Enquanto eu penso que estou descansando, eu estou mexendo com caneca, eu estou mexendo com sabonete, eu estou criando, estou reinventando, eu estou Fazendo algo, né? sempre na ativa. Eu até falei, gente, será que eu tenho algum problema? Meu Deus, né? Eu fui na neuropsicológica, não deu nada. Não, é Neuropsicólogo. porque você Ela disse, tem você é muita assim, é muita energia, energia, é isso. energia. Então, Alexandre, é uma alegria, eu quero agradecer por esse momento. Nós estamos chegando aí ao final, né? Isso Mas mesmo, depois a gente vai fazer outro, você vai contar mais a sua história. Eu quero agradecer, né, você por essa oportunidade, porque é o contrário, eu falei que responsabilidade é essa, mulher, eu estou do lado de cá aqui, te isso. entrevistando, Foi perguntando para você maravilhoso. contar um pouquinho da sua história, e as pessoas poderem conhecer um pouquinho da Laodiceia, né? Porque às vezes vê uns pedaços. A Laodiceia foi vereadora, a Laodiceia trabalha em Brasília, a Laodiceia faz isso, mas quem é a Laodiceia? Então, você poder compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, Fortalece, né, né? as mulheres. Fortalece. Que você não nasceu num berço de ouro, né?
Não. Então, a gente vai finalizar esse podcast e eu gostaria que você deixasse uma frase para todos que estão assistindo, todas, e terminar com você com essa frase. Qual a frase que você vai deixar para elas? Mulheres, se posicione e use a sua voz para transformar vidas.